Olá pessoal, boa tarde, como estão? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês uma nova reflexão. Estou refletindo bastante ultimamente e estou gostando muito de compartilhar essas reflexões com vocês. Inclusive a ideia é que vocês possam mandar perguntas, se manifestar, discordar, inclusive, né? Tanto aqui nos vídeos como depois, né, nos comentários, quando o vídeo ficar postado no IGTV. Vamos deixar esse diálogo aí mais interativo, né? Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o tema da burocracia na psicanálise. O que afinal de contas é essa burocracia, da onde ela vem, como que a gente pode identificar um psicanalista burocrata, né? E quais são os problemas e o que a gente tem a fazer com isso para melhorar a psicanálise, porque a burocracia no mundo é um sintoma, mas como eu sou psicanalista, o que me interessa é o meu microcosmo psicanalítico, é melhorar a psicanálise, então eu vou falar da burocracia na psicanálise. A burocracia na psicanálise ela surgiu com nada mais nada menos do que o próprio Freud, né? O Freud ele estabelecia com parâmetros muito precisos o que poderia ser considerado de fato a psicanálise. A gente sabe que num primeiro momento da história da psicanálise, a psicanálise Freud e o pensamento de Freud eram indissociáveis. As coisas que fugiam tanto da curva ali freudiana não eram consideradas psicanálises, tanto é as brigas aí com Jung, né, com Adler, o Reich, né, e outros. Então na tal sociedade das quartas-feiras, aquilo funcionava como um clube de bridge, né, assim, uma coisinha fechada entre amigos. Depois Freud, para evitar, digamos assim, um uso charlatanesco, né, da psicanálise, ele criou regras e diretrizes sobre a formação psicanalítica, né? O tal do tripé, supervisão, estudos teóricos e análise pessoal, mas tudo dentro de uma burocracia de pagamento, de resultados, de análises de superiores, da tal IPA, né, a International Psychoanalytical Association. E ao longo da história da psicanálise, a psicanálise foi sofrendo fraturas, rupturas dentro da IPA e fora dela, tanto é que a gente vê uma proliferação de escolas de psicanálise, né? Hoje em dia tem muitas. Então o que acontece? Ainda hoje, mesmo com toda essa pluralidade na psicanálise, a psicanálise é formada de bolhas ou pequenos guetos que se odeiam entre si. E esse ódio é o que forma a base da burocracia, né? A burocracia é o quê? Ela é o medo do diferente, ela é o medo do novo, ela é o medo da irrupção da criatividade, o medo de irrupção da autoria, o medo de irrupção da diversidade. Então a burocracia, de alguma maneira, ela é um fenômeno humano, universal, ela está presente em todos nós, como traço, como característica, mas ela está mais acirrada em algumas pessoas ou instituições ou revistas de psicanálise, jornais de psicanálise e órgãos, né, competentes, entre aspas, de psicanálise. Porque justamente, como é muito difícil que alguém consiga, ao longo da sua vida, no seu processo de análise, ter um estilo próprio, pensar com a própria cabeça, nomear as coisas com as próprias palavras, ter a sua própria forma de trabalho clínico, é muito mais fácil que quando alguém que tem essas dificuldades de soltura, ele encontra um cargo de poder, um cargo burocrático que traz algum reconhecimento, que traz vantagens financeiras, que traz projeção social, ele goza com esse poder e imediatamente ele coíbe o diferente, o novo, o criativo, o espontâneo, o artístico. Pode proibir, pode não proibir, depende do grau burocrata dessa pessoa, dessa instituição, desse órgão psicanalítico, dessa revista, enfim. Tem certas discursividades que são mais passíveis de burocratização que outras. Mas, em suma, quando alguém proíbe ou censura o trabalho de alguém, é muito provável que ele
tenha um componente assim de disputa, né? Digamos assim, ele precisa, já que ele mesmo não se autorizou o suficiente a ser um autor, ele mesmo vai proibir que o outro também seja, em nome de uma espécie de pureza psicanalítica, né? Que é muito perigosa, porque são pessoas ou grupos que se intitulam os guardiões da verdadeira psicanálise, da psicanálise pura, né? E isso acaba criando a psicanálise, fazendo da psicanálise uma espécie de religião, no mau sentido do termo, numa espécie de dogma fanático, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos nós podemos incorrer na tentação burocrática da psicanálise, porque em alguma medida a nossa pulsão não está totalmente realizada por diversos motivos, né? Desde a nossa neurose individual até problemas políticos, econômicos aí que atravessam o laço social. Então, a burocracia, ela não deve ser objeto de ódio pelos psicanalistas, ela deve ser colocada no divã. A gente precisa analisar o que digamos assim, alicerça esse gozo do burocrata. O burocrata como um personagem imaginário que eu estou colocando, né? Uma espécie de personagem aí teatral, porque todos nós em alguma medida temos tendências burocráticas, né? Então o burocrata, né, essa espécie de demônio que eu estou colocando assim, na verdade ele não existe, né? Ele existe, mas ao mesmo tempo ele não existe. Eu estou usando aqui como uma figura de linguagem, como um personagem fictício, para a gente entender um pouco essa resistência que existe na psicanálise ao novo, né? Então, é isso aí, pessoal. Ao avesso da burocracia na psicanálise está a coragem de existir, a coragem de ter um estilo próprio. E quando vocês identificarem que existem ditames burocráticos, atravessamentos burocráticos, não se inibam, né? Justamente eu poderia muito bem escrever um artigo sobre o gozo do burocrata, o gozo da burocracia, né, numa revista de renome e tal, mas confesso que eu prefiro falar disso aqui no Instagram, que é uma plataforma acessível a qualquer pessoa, democrática, as pessoas podem se manifestar e não tem ninguém se julgando no direito de, se colocando no direito de julgar a qualidade do pensamento do outro. Evidentemente que eu não estou propondo uma posição solipsista em que cada autor vale por si mesmo. Acho que é importante o diálogo, a construção, de uma maneira dialética e crítica, mas eu estou me referindo a atravessamentos superegóicos, a impedimento do outro, a uma falta de senso de alteridade, que é muito comum na história da psicanálise ainda hoje, e é um sintoma transescolar na psicanálise, ou seja, pode ser a psicanálise lacaniana, a freudiana, a kleiniana, a winnicottiana, todas essas psicanálises têm atravessamentos burocráticos. Então é isso aí, pessoal. O prestígio, o reconhecimento tem seu preço e muitas vezes as pessoas, por uma fragilidade pessoal, elas se apegam ao poder e a interesses econômicos, porque elas precisam de pacientes, enfim, de alguma forma, e não sabem como elas podem existir de uma forma mais autêntica. Bom, a Patrícia até está comentando aqui: a burocracia ajuda a psicanálise a não cair na banalização. Sim, eu acho que tem uma preocupação, né, do quanto a gente precisa tomar cuidado para a psicanálise não ser apropriada de uma forma antiética, mas o que eu vejo em grande parte é que isso é usado como um álibi por muitos para cercear o novo, o diferente, né? E há uma tendência de certos grupos, pessoas ou instituições se colocarem como os verdadeiros guardiões da psicanálise. Então já dizia Freud que a Weltanschauung da psicanálise é a mesma da ciência, então a gente sempre deve ter o espírito de refutação, né? De questionamento do status quo estabelecido. Então a psicanálise tem a ver com revolução, com um espírito indomável, com algo que não está ligado a uma subserviência, né? A uma submissão voluntária, mas é claro, sempre a gente precisa pensar na ética, no compromisso
de cada um e dialogar isso com colegas, né, para ver se isso, digamos, o que a gente pensa, o que a gente se propõe a fazer, tem sustentação ou não. Todo mundo é passível de refutar. Mas o que eu vejo na questão da burocracia é que é querer tampar o sol com a peneira, ou seja, é uma tentativa de você cercear a diferença, a inovação, com base na manutenção de um status quo psicanalítico, né? Então, os psicanalistas, eles têm uma certa mania de acharem que eles são o povo escolhido, né? Assim, então, eles geralmente se vendem como, digamos assim, aqueles que têm a verdade do sujeito, que tem uma espécie de tratamento que foge dos ditames tradicionais, da consciência, do indivíduo, do comportamentalismo, né? Então eles têm uma espécie de narcisismo, os psicanalistas, e é muito fácil deles se julgarem aí como sendo a última bolacha do pacote, né? E justamente quando eles incorrem nessa questão narcísica, eles estão a um passo da burocratização e com isso do congelamento da psicanálise, da morte da psicanálise. A Monique Carrillo está dizendo, Lacan também chama atenção sobre o psicanalista se manter atento e adaptado ao seu tempo. Sim, exatamente. Essa é a questão da gente poder estar vivo, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Essa era a reflexão de hoje. Legal que está tendo participação aí de vocês e vamos mandando comentários, perguntas, para de repente ir criando outros vídeos com mais interação junto aí com vocês. Um bom final de domingo, um grande abraço, uma ótima semana e muita saúde. Tchau, tchau.